Bom, dando seguimento, e ainda dentro desse compromisso que fizemos, agora mais uma ocasião muito rica de conhecimento. Eu quero que todos possamos receber, em tom muito animado, o nosso próximo palestrante, e é um oferecimento especial do nosso patrocinador, Transportadora Brasil Central. Nós queremos anunciar o nosso próximo preletor, que vai falar sobre teologia da libertação. Ele que dispensa a apresentação, né? E, sem dúvida, traz para nós, e sabe melhor do que poucos a realidade do que o Alan tem enfrentado. E não tenho dúvidas de que tem joelho dobrado constantemente por essa causa e por tantas outras. É um católico fervoroso, exemplar, e que tem feito com que a juventude se reaproxime da fé católica e feito um trabalho muito abençoado, pelo que a gente parabeniza. Eu gostaria que vocês me ajudassem a receber de forma calorosa, como só o rioverdense, o goiano sabe fazer, né? Alguém vindo do sul e muito animado, foram horas de voo com estrada, com um monte de coisas, e chegou na nossa abóbora. Me ajudem a receber Bernardo Kister. Vou apoiar minhas horas mesmo. Tudo bom, pessoal? Boa tarde, quase noite. Mas, um dos eventos mais pontuais da minha história. Falou, Bernardo, você vai falar 6 horas. Eu já estava quase deitado. Falei, o Alan vai falar para Chuchu. Então eu vou falar umas 7, 8 horas. São 5h59. Então, parabéns. Muito bom. Como foi dito aqui, eu só não peguei barco. A gente pegou um avião até Campinas. Depois dormimos em Campinas ontem. E daí hoje de manhã saímos, pegamos um outro avião e viemos para cá. E eu nem conhecia Rio Verde, nem sabia que existia, né? Você vê, né? Aí depois vi um monte de gente que já via na internet, uns que já tinha até conversado comigo na rede social, ou eventualmente visto algum comentário, né? E deixa eu colocar o tempo, senão eu sou pior que o Fidel Castro. Então, falar 6 horas E fiquei muito feliz, porque daqui eu só conhecia Goiânia. Né? E é um estado que sempre tem uma atividade muito forte nas minhas redes sociais. Eu monitoro, e o estado de Goiás é muito forte, principalmente no negócio de conservadorismo. Depois fiquei sabendo que aqui a votação no segundo turno do Bolsonaro foi mais de 70%. É isso? Em 2018? E esse ano vai ser mais. Né? Fiquei muito feliz. Muito bom, parabéns. Porque o que está em jogo foi dito aqui já e redito várias vezes pelo Alan de uma maneira, depois pelo Cristóvão de outra, sobre ideologia de gênero também sobre outra. O que está em risco, em última análise, é a nossa liberdade de expressão intelectual, a nossa liberdade religiosa, a liberdade sexual, eu digo a verdadeira liberdade sexual. É liberdade em última análise, que tem sido também a pauta do presidente Bolsonaro. Graças a Deus. Eu não me lembro de um presidente que tivesse tanta ênfase em Deus assim e falasse com tanta liberdade. Deus voltou à discussão pública. Né? Porém, Deus também já esteve na pauta política de discussões, mas de outra maneira, com o PT. E meu objetivo aqui em falar sobre teologia da libertação, obviamente não vai ser explicar para você tintim por tintim o que é, porque alguns devem estar curiosos para saber sobre o filme que a gente produziu sobre teologia da libertação, possivelmente alguns de vocês até contribuíram, e ele está agora sendo finalizado com o apoio de uma grande empresa de filmes que quis preservar o seu nome, né, fez uma caridade, na verdade, para nós, e está finalizando os efeitos gráficos do filme. E aí nós só precisamos finalizar a cor no Rio de Janeiro, e o plano final de julho já está nos cinemas. A gente vai lançar em São Paulo,
vai lançar no Rio e em Curitiba nos cinemas. Depois, nós vamos disponibilizar na internet para que todos vocês assistam de graça, porque a minha ideia é justamente fazer com que todo mundo veja. Eu quero que os bons católicos assistam felizes, né? Os bons cristãos, porque os protestantes também estão envolvidos nisso até o talo, e também tem culpa nessa história, pesada, e importa para todos, porque se esse auê de cristianismo com o marxismo teve sucesso uma vez, isso não impede que ele tenha sucesso de novo. E engane de novo os católicos e engane de novo os protestantes. Muitos já estão caindo de novo. E São Paulo, o apóstolo, dizia: quem está em pé, cuide que não caia. Não presuma que porque você está em pé, você está infenso a quedas. Eu sei que o comunismo é um problema, então eu não serei enganado. Lê do engano. Lê do engano. Então a nossa ideia é fazer com que o maior número de pessoas vejam, informar o Brasil, principalmente nesse ano crucial. Depois eu ainda pretendo, se Deus permitir, lançar ainda mais um curso, porque o filme vai ter 2 horas. O curso eu pretendo ter 50 horas de curso gravado. E aí estou já escrevendo um livro que pretendo sair em dezembro. Então esse ano eu vou virar todas as minhas baterias de novo para esse assunto. Porque já desde 2018 eu acompanho o movimento, acompanho com mais afinco, mas já tem 10 anos que eu estudo isso. E acompanho esse movimento assustador que tenta e consegue muitas vezes na cabeça das pessoas misturar fé cristã, fé católica, fé protestante como queira, evangélica, com o marxismo. E às vezes de uma maneira tão sutil que você não precisa ter a palavra marxismo. Às vezes você está, entre aspas, obedecendo a ideologia, seguindo, sem perceber, que é o ideal. A pessoa a qual o demônio tem mais sucesso em dominar, seja por obsessão demoníaca, por influência demoníaca ou por possessão demoníaca, que são coisas diferentes, a melhor maneira dele ter sucesso é jamais se manifestar. Qual é o agente político num país que tem maior possibilidade de sucesso? Aquele que nunca é descoberto. Então você vê nos evangelhos como os demônios ficavam desesperados com Jesus. Quando Jesus chegava perto, o demônio não tinha como não se manifestar. E eles sempre diziam: o que você veio fazer com a gente? Vai danar a gente agora? Está tão bom aqui. E Jesus falava: sai, cara. Ele estava anos lá, dentro daquela pessoa, a pessoa nem sabia. E muitas ideias marxistas são exatamente assim. Muitos de vocês ainda estão com ideias marxistas na cabeça. Muitos, por exemplo, quer um exemplo? Qual o primeiro mandamento que Deus dá ao homem? Crescei, sede fecundos, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. Quantos cristãos, seja católico, seja protestante, fazem vasectomia, laqueadura, camisinha, anticoncepcional, DIU, coito interrompido, e o primeiro mandamento, que é se multiplicar, não querem, são contra o aborto, mas usam anticoncepcional. Por que nessa área se negocia? Porque não se confia na providência divina. A igreja, por milênios, até mesmo os evangelhos que nós temos nossas divergências, e nunca esconde isso, nunca teve problema nessa área. Mas principalmente a partir dos anos 50 para cá, decisivamente do final dos 60 para cá, surgiu essa ideia maldita de que filhos são um problema, de que filhos são um fardo, custam caro.
cansam, tiram a noite de sono. E nós preferimos ter uma vida boa e mais confortável do que obedecer a Deus, que nos mandou ter quantos filhos Ele quisesse ter, não quantos filhos eu quero ter. E você acha que essa ideia é sua. Essa ideia foi criada por um sociólogo americano no final dos anos 60. Depois foi capitaneada pelas fundações internacionais, principalmente Rockefeller. Depois isso entra na ONU. Depois entra na máquina de propaganda da mídia. Depois entra em documentos oficiais na escola do seu filho. E você acreditando que usando camisinha, laqueadura, você está dando uma despertão, enquanto você está desobedecendo a Deus e pecando gravemente. Você está cuspindo na cara de Deus. Deus mandou encher a terra, não regulá-la. Então você confia mais na sua capacidade de produzir do que na bênção de Deus em prover. Percebe? É duro ouvir isso, eu sei. Mas como se diz em latim, dura veritas, sed veritas. Dura é a verdade, mas é a verdade. O Alan disse, e isso eu endosso 100%. Eu presto conta da minha vida intelectual, moral, espiritual a Deus, não a vocês. E vocês também vão prestar conta a Deus. Essa é uma ideia muito simples de controle de natalidade que entrou. Eu vou planejar minha família. Você nem percebe que você está dançando a música comunista, porque você nunca analisou a origem das suas ideias. Quantos amigos eu tenho que fizeram vasectomia e tiveram filho? Quantos casos a gente não conhece de criança que nasce com o DIU, dispositivo intrauterino, na mão, ou enroscado na boca? Quantas gravidezes ectópicas, ou seja, da criança quando está nas trompas, não nascem? Eu tenho um caso do meu corretor de seguro. Ou seja, a sutileza das ideias, o seu poder de penetração é muito maior do que qualquer um de nós pode julgar. Esse exemplo duro que eu gosto de dar, porque ele é muito sensível, é justamente para que vocês percebam como muitas vezes a gente está dando passo em falso, sem perceber. Exatamente outro dia eu fui num quiroprata e eu achava que eu não tinha nenhum problema nas costas. Quiroprata é aquele médico que estrala e vira o pescoço, você acha que vai morrer, né? É assim que todo mundo pensa, né? Aí ele foi lá, fez uma massagem nas minhas costas. Disse, Bernardo, olha essa vértebra aqui, isso aqui está com um problema. Eu falei, eu não sinto dor. Ele falou, calma aí. Ele só encostou. Eu quase matei o médico. Eu não entendo de costas, de vértebra, ele entende. Então o meu objetivo aqui é ser o vosso quiroprata. Sumiu aqui o cronômetro. Aqui. Desculpe. Qual é a ideia que eu quero tratar com vocês sobre teologia da libertação e por que eu insisto tanto nisso? Por uma razão. Quando eu estudei esse movimento e continuo permanentemente estudando, todo dia praticamente eu descubro algo novo, encontro algo novo. Só na minha biblioteca em casa tem 500 livros só desse assunto. Pelo menos metade ali eu já li. Uso extra de consulta, são jornais, etc. A coisa mais interessante dessa história é que no Brasil, e também no resto da América Latina, mas o Brasil foi especial, como tudo, né? Aqui é o lugar do sushi com cream cheese, da pizza com ketchup, não é? Eu lembro quando eu fui ao Japão e contei para um japonês
que aqui tinha sushi com ketchup, sushi com cream cheese, ele não entendeu do que eu estava falando. Eu falei assim, parece estranho, mas fica melhor do que o de vocês aqui. O Brasil é peculiar. E nos primeiros 30 anos do século XX, ali de 1910 mais ou menos, até 1939, 40, houve no Brasil um movimento católico muito pujante, muito forte. O protestantismo estava começando aqui no Brasil, muito incipiente, com as primeiras igrejas presbiterianas, algumas batistas, já tinha depois, um pouco mais tarde, o pessoal da congregação e tal. Eu sei porque eu fui protestante muito tempo, dei aula em seminário protestante, estudei tudo isso, então eu conheço bem a história. E tinha um grupo católico muito forte. E eles estavam buscando restaurar um catolicismo, uma fé que tinha sido perdida no Brasil nos tempos do Império. Porque, apesar de nós gostarmos tanto do Império brasileiro, né, e reconhecemos, isso é verdade, que a República foi uma porcaria, porque nós tivemos só na República, 6 constituições, 6 ou 5, e que foi golpe atrás de golpe, a gente não passa 20 anos sem um golpe ou uma mudança brusca. Apesar de todos os problemas que a República nos trouxe, ela teve uma coisa que foi boa, e ao meu ver foi providência divina, que é tirar um governo maçônico, um governo liberal e um governo anticatólico, que era o governo dos nossos imperadores. O Brasil ficou de 1500 a 1889 e tinha 12 dioceses no Brasil. 12. Sabe quantas tem hoje? Em nem 200 anos de república? Sei lá, umas 500. Quando acabou o Império, tinham cerca de 20 ou 15 monges no Brasil inteiro. Porque os imperadores proibiam a vinda de ordens religiosas de fora para cá. A fé católica estava murchando. A fé que fundou este país, que é a terra de Santa Cruz. O primeiro ato público desse país foi uma missa. A barbárie do canibalismo, da violência, do genocídio infantil, do barbarismo dos índios, foi encerrada pela fé católica. Quando os jesuítas foram expulsos daqui, os índios em São Paulo choravam. Os índios que na praia do Rio de Janeiro tinham recebido em 1535 o nosso primeiro bispo, Dom Sardinha, receberam o nosso primeiro bispo cortando aos pedaços ele vivo e comendo nas praias do Rio de Janeiro. O primeiro bispo brasileiro enviado de Portugal foi comido vivo. É assim que o país recebeu a fé. E depois de alguns anos não queriam que mais fosse embora. Que criou o dicionário dos Guaranis, etc. e tal. Esse país teve uma fé muito bonita, mas depois ela foi sendo sufocada pelo Império. Talvez nós tivéssemos uma possibilidade de esperança com a Isabel, que era muito católica, profundamente católica, séria, e não coadunava com a maçonaria. E ela possivelmente teria sido uma boa imperatriz. Mas, infelizmente, houve um golpe da República sobre a nossa monarquia, sobre todos os outros aspectos econômicos, culturais, morais, etc., bem melhor. E aí, então, essa monarquia acaba, começa a República, e a República, por ser um governo positivista, ou seja, ele é um governo que, em termos políticos e religiosos, é mais neutro. Então, a igreja voltou a florescer. Então, veio uma onda de jovens querendo reconectar o Brasil com aquele passado perdido, mais ou menos como nós hoje. Nós queremos, como dizia Chesterton, né,
nós temos saudade de um passado que a gente não conheceu. Então, esses jovens ali do começo do século XX, logo após ali, 20 anos, 30 anos depois do início da República, eles começam justamente a querer se reconectar e criar grupos de estudo para que a fé católica pudesse influenciar na cultura, para converter as pessoas e também, de algum modo, influenciar na política. Esses jovens começaram muito bem mesmo. Desse grupo saiu Sobral Pinto, Gustavo Corsão, Alceu Moroso Lima, saiu também Dom Helder Câmara, saiu também Plínio de Arruda Sampaio, que foi concorrer em 2014 à presidência pelo PT. Lembra daquele velhinho assim? Parecia o Sr. Burns, do Simpson. Ele sai dessa turma. Dali saíram vários tipos. Uns muito bons e uns muito ruins. Porém, a maioria desse grupo, depois de certos, 25 anos que tinha começado esse grupo deles, chamava-se Centro Dom Vital, todos praticamente, todos, acabaram debandando para a esquerda. Alguns viraram até guerrilheiros, outros morreram em guerrilha, outros mataram em guerrilha, outros fizeram atentados em Guararapes, no Pernambuco, tentando matar o Marechal Costa e Silva em agosto de 66, com ação popular. Outros viraram realmente ideólogos comunistas. Outros deram apoio à guerrilha do Carlos Marighella. Outros deram apoio ao MR8, outros deram apoio à POLOP, a Polícia Operária, outros deram apoio para o sequestro do embaixador americano Charles Elbrecht no Brasil, para soltar o Dirceu da cadeia. E eu sempre me perguntei, quando eu estudava isso, que raios aconteceu, para não dizer um palavrão, que aqueles católicos maravilhosos, que conheciam Santo Tomás de Aquino, Agostinho, tudo de trás para frente, chegassem a achar Karl Marx gostoso. Falei, não é possível. Sendo que a Igreja Católica sempre foi 1000 anos à frente de todo mundo. Quando Marx publicou o Manifesto Comunista em 1848, a Igreja já tinha condenado o comunismo em 1846, com a Qui Pluribus, de Pio IX. Por quê? Porque o comunismo já existia antes de Marx. Alguém já contou isso para vocês? O comunismo, na verdade, nasce na França e na Inglaterra, com tipos como Owen, Saint-Simon, como o padre Noël Babeuf, Proudhon e tantos outros. Marx faz uma macumba econômica lá, filosófica, e com o seu poder de retórica, porque ele escrevia muito bem, isso não dá para dizer que não fazia, ele meio que sequestra, né, aquele movimento todo e dá um corpo e unidade. Mas já existia. É como Darwin também, outro copiador. E a igreja tinha condenado, depois todos os outros papas subsequentes condenaram. Todos, sempre, de forma explícita. E eu me pergunto, por que eles caíram na armadilha? Vou dizer uma coisa para vocês. O principal problema, você vê que eu nem comecei a palestra. Brincadeira. Todos eles, de algum modo, como é que eu posso dizer? Acreditavam que o hábito e o seguir uma tradição bastavam para se manter imune às ideias erradas.
E esse é o grande erro. Eu via, dentro do movimento protestante, quando eu era protestante, e vejo também hoje no movimento católico, uma ala, não são todos, uma ala com uma espécie de anti-intelectualismo. Vocês do Clube do Livro, para que estudar tanto? Para que eu vou estudar Santo Tomás? É tão difícil. Você já tentou ler? Santo Tomás é a prova de burro, gente. Santo Tomás escreveu a Suma Teológica, que todo mundo treme para pegar, para estudante iniciante de teologia. Claro, você tem que ter um pouco de base filosófica, porque presume-se que o estudante de teologia tenha estudado já 3 de filosofia, no mínimo. Que não dá para estudar teologia sem saber filosofia. Você vai fazer um monte de besteira. Então, mas o cara com 3 anos de filosofia, o cara entra em Santo Tomás nada de braçada. Na quinta-feira, na aula de catequese que eu dou lá em casa para a moçada, vai uns 30, 40 doido lá em casa, aprender. Aí eu li lá a Metafísica de Aristóteles para eles. Falei, é difícil? Não. Falei, qual o medo de pegar isso aqui? Gente inteligente fala fácil. Já viu como é que o Cortella fala? Aí, boa noite, tudo bem? Mário Sérgio Cortella. Coisa horrível aquilo. Eu estava acompanhando ele no voo com o Luiz vindo para cá. Aí ele estava perguntando para ele o que você achava do Arnaldo Jabor. Ele é uma pessoa interessante, fala bastante, provoca, e é muito culturalmente influenciável. Só falou água, palavras complicadas, não disse porra nenhuma. Pessoas inteligentes falam fácil. Para entender, você já viu como o Olavo fala fácil? O Olavo toca o auto-intelectual e toca assim. Gente, o cara que limpa a piscina da minha casa vem com camiseta trabalhar. Olavo tem razão. Uma vez eu entrei no camelô. Sim, eu vou no camelô. Prefiro ir no camelô do que pagar o Netflix que financia ideologia de gênero. Viva o camelô! Mais camelô, menos Netflix. Vá no camelô, viu? Apague essa porcaria desse Netflix aí. Amazon Prime, tudo abortista. Ou pirateie, faça Sky Gato, entendeu? Seja subversivo. Isso é uma guerra, vocês não entenderam ainda? A Igreja Católica ensina que na guerra é possível mentir para salvar vidas. Isso a igreja sabe. Aí, vá no camelô. E se algum jovem aqui der problema com os pais depois, eu me explico. E se o Xandão estiver assistindo isso, já me ferrei. Mais um motivo para me prender. Que eu estava falando do camelô, do Netflix, me perdi agora. O que eu estava falando antes? Do Olavo, é verdade, fui no camelô. Chego lá, fui lá ver que filme que tinha para comprar. Quando eu olho, o filme do Olavo pirateado. Falei, gente, como assim? Você vê o nível de penetração que o intelectual consegue. Eu lembro das manifestações, aquelas lá primeira de 2013, 14, nego com cartaz no meio da Paulista. Olavo tem razão. Eu falei, essa pessoa nunca leu um livro, cara, certeza. Mas ela sabe que ele tem razão e que sabe dos bagulho. Uma vez eu estava conversando com um pipoqueiro na Paulista, não tinha manifestação nem nada. Eu adoro conversar com qualquer pessoa. E gosto de ouvir história. Aí, conversando com ele, não sei o quê. E aí ele foi me testar, porque naquela época ainda não dava para falar assim, né? Petista vagabundo, todo mundo ficava meio assim, né? Aí ele tal, a gente estava perto do MASP. Ele tem bastante pipoqueiro na Paulista. Ele e tal, problema violência, né? Eu falei, isso é tudo problema do comunismo, que não libera arma. Bando de fruta, puta, não sei o quê. Aí foi conversando, daí eu falando, contando para ele e tal, daí ele falou assim, sabe qual que é o problema mesmo? Eu falei, o que é? Ele falou, chama-se Foro de São Paulo. Eu falei, o quê? O pipoqueiro? Eu falei, já acabou, nós já ganhamos a guerra. Só que é o seguinte, o Olavo ensinava uma coisa importantíssima, vence quem dura mais. Vence quem dura mais. Então nós temos que durar. Esse movimento que está acontecendo aqui hoje, que é o primeiro, não pode parar. Não pode.
E daí vocês vão para Jataí, vão para os quinhões aqui do estado. Não sei quem, já esqueci, veio falar comigo aqui. Quem que tem falado comigo lá do negócio de Pernambuco? Perdi. Ah lá, o pessoal lá diz que foram contactados durante as perguntas por um pessoal de Pernambuco que diz que quer que leve o evento para lá. Para a terra do Lula, do Paulo Freire, daquele povo lá. Então, não dá para parar. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Já fugi tudo aqui, puta merda. Vou falar um negócio para vocês. Agora da pandemia diminuiu um pouco, mas eu viajo muito, muito mesmo. Eu tenho que controlar aquele rapaz lá que cuida da minha agenda, porque senão eu estou ferrado, eu não tenho tempo para ficar com a minha mulher. Mas, e se eu não ficar com tempo com ela, eu não fico nem com a mulher e nem com o tempo. Então, eu preciso me cuidar. Mas, principalmente na época que eu estava solteiro, eu fazia cerca de 100 a 150 viagens por ano, falando e participando de evento, curso, etc. E coisas como estão acontecendo aqui, estão acontecendo em todo o Brasil. Primeira coisa, não quero que vocês saibam que vocês não são loucos, vocês não são alienígenas, vocês não estão pirados, obcecados. Né? O cara acorda pensando o que o Bolsonaro disse hoje. Fiquem tranquilos, está todo mundo assim, tá? Apaixonado pelo homem. O cara vai, eu quero ler o Olavo, vai porque não sei o quê, economia austríaca. Está todo mundo nessa. Tá? Mantenham-se assim nesse ânimo. Depois, todo mundo muito empolgado, não só na preocupação eleitoral, mas com a preocupação intelectual. E é aí que eu quero chegar. Por quê? Se você não conhece a origem das coisas, ensina Santo Tomás, você não conhece a coisa em si. Para conhecer alguma coisa, é preciso conhecer as suas causas. E também o processo da sua construção, mas principalmente as suas causas. Causa eficiente, causa material, causa final e causa formal. Não vai dar para explicar isso agora. Depois vocês procurem no Google. Saber as causas. E aqueles jovens, voltando, católicos, caíram no engodo. Por quê? Porque eram tão bem intencionados quanto todos vocês aqui. E sabiam muito mais do que todos nós aqui. Porque eles conheciam muito bem a fé católica, eles conheciam muito bem filosofia, mas eles não conheciam muito bem duas coisas: o seu inimigo, e não tinham conhecimento de estratégia e tática política. Não conheciam nada de política. No primeiro movimento de aproximação que eles fizeram com os comunistas, no dia seguinte eles foram englobados pelos comunistas. E depois nunca mais. Porque, em vez dos comunistas chegarem no Brasil, como chegaram no início da década de 20 do século passado, 1920, e fundam o Partido Comunista em 22, em Niterói, eles não chegaram com a ideia, vamos aqui, proletário do Brasil, univos. Gente, ninguém cai nessa conversa. Vou dizer para vocês a verdade. Você sabe que Lenin, e mais Trotsky, na verdade, né, que era o verdadeiro ideólogo da Revolução Bolchevique, que foi quem liderou... Está tão bom o ar-condicionado. O Trotsky que liderou a Revolução Russa, enquanto Lenin estava em Paris. É igual o Chico Buarque, né? Vem encher o saco aqui, mas mora na beira do Sena, em Paris. Puta merda. É igual aquele imbecil do Marx também, outro panaca. Que nunca trabalhou um dia na vida, vivia às custas do pai, escrevendo, querendo derrubar o sistema que o colocou onde ele estava, né? E morando em Londres, né? Aí, o Trotsky, em vez de chegar lá na Rússia e dizer, né, russos da Rússia, univos, vamos aqui destronar o capital, vamos aqui acabar com o capitalismo. Nem tinha capitalismo lá direito, né? Era uma sociedade basicamente feudal, a economia russa daquela época. Qual que foi o lema, qual que foram os dois motivos principais que Trotsky e Lenin usaram para motivar o povo a aderir à sua causa de acabar com o império do czar, da família dos Romanov, e iniciar um governo ditatorial comunista? Qual que era? Eram dois slogans, vamos dizer assim.
Primeiro, nós vamos sair da guerra. Você tem que lembrar que em 1917, quando acontece a Revolução Russa, outubro, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que, no meu entender, para a nossa história, é 1000 vezes mais importante do que a Segunda. 1000 vezes. Porque foi nela que acabaram praticamente todos os impérios e foi nela que se reconfigurou a construção do mundo inteiro, como nós conhecemos, as divisões dos países, o fim dos impérios religiosos, a própria construção do mundo do Oriente, o Estado de Israel, tudo é determinado na Primeira Guerra, praticamente. A Segunda Guerra, sim, é só a restinga, né, em termos de consequência da geopolítica. Ela era inevitável acontecer, a Segunda Guerra, depois da Primeira. Mas o lema era, vamos sair da guerra, porque a Rússia estava metida na guerra e tomando um pau. Então, os russos estavam morrendo, o povo estava sofrendo, e segundo, o povo estava passando fome. Vamos acabar com a fome e vamos sair da guerra. Esse era o lema do Lenin. O que tem de comunista nisso? Eu poderia fazer uma campanha assim, sem problema de consciência nenhum. Vamos aqui reduzir as pessoas que passam fome, vamos sair da guerra, que não faz sentido nenhum. Mas o russo, coitado, não conhecia nada de tática. O czar também, coitado, apesar de bem intencionado, não conhecia também. Não conhecia nada de política, tanto que colocou como sua guarda pessoal apenas mulheres. Gente, assim, desculpa, eu amo mulher, tanto que eu quero uma só para mim, mas eu não colocaria mulher para ser minha guarda pessoal. Chega um bando de cara, de cossaco, 2,5 metros de altura, pó. Eles tomaram o palácio do czar em 5 minutos. Claro. Não são Amazonas, né, aquela coisa, isso não existe. E acabou. Esses católicos, agora voltando aqui para o Brasil, caíram na lábia dos comunistas porque os comunistas sequestraram o ensino católico do Leão XIII, de 1871, se não me falha a memória, 1872, da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que falava sobre a justiça social. Isso é um negócio maravilhoso, sério e católico, e foi sequestrado. E eles transformaram isso num slogan comunista. E, aproveitando certas circunstâncias históricas do Brasil, eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu vou falando, a hora que vocês mandarem eu parar, eu paro. E por certas circunstâncias no Brasil, eles começaram a colocar dentro dos grupos acadêmicos das universidades, principalmente aqui no Brasil, de que o Brasil, que estava sendo, por assim dizer, redescoberto com a República, com a publicação de Casa Grande Senzala, com a Semana de Arte Moderna, que é uma porcaria, mas teve seus impactos, com o nacionalismo de Vargas e com todo aquele movimento verde e amarelo, e pau-brasil, tupiniquim, etc. e tal, com um movimento iniciado de urbanização, com os movimentos estudantis para uma reforma do ensino, com a questão religiosa, 1000 coisas que estavam acontecendo no Brasil. Certas questões novas do Brasil apareceram. O Brasil, vamos dizer, profundo começou a aparecer, e os comunistas aproveitaram a ocasião e disseram, olha, não disseram assim, mas para vocês entenderem aqui, é uma figura de linguagem. A mensagem deles era, nós precisamos resolver no Brasil os problemas sociais. Ou a questão social. Ou precisamos causar a justiça social. Promover a justiça social. E esses católicos, que eram a nata da intelectualidade brasileira, os maiores escritores brasileiros, tudo, caíram nesse conto. E estes homens, muito sábios, cultíssimos, que tinham leituras sociais e humanas muito boas, das quais eu me aproveito até hoje, caíram nessa balela de que, antes de evangelizar, antes de buscar salvar as almas, ou seja, antes de eu ter como o norte da minha vida e da minha ação
a salvação de almas, antes disso, eu preciso fazer uma coisa: resolver o problema social. Seja qual for. Porque eles são imediatos. E porque eles são palpáveis. E uma vez que você comete esse erro que não parece tão grave, você vai fazer aquilo que o Alan citou. Parvus error in initio magna est in fine. Um pequeno erro de princípio se torna um grande erro no final. Isso é Aristóteles também. Como é que você explica isso? Eu preciso ir à cruz aqui, tá? Aqui tem uma linha reta no chão. Qual que é a menor distância entre dois pontos? Uma reta. E Paulo Freire ainda não venceu. Então, se eu quiser ir aqui à cruz, eu vou na linha reta, certo? Agora, esse é o meu objetivo. Se eu quiser ir para lá, estou num ângulo aqui, vamos imaginar 0 para lá. Se eu quero ir para essa cruz, eu mudo uns 2 graus, só um pouquinho, bem pouquinho. Eu vou chegar? Vou quase chegar aqui na cruz. Estou perto, vejo e tal. Porém, nós não estamos falando de distâncias físicas. Nós estamos falando da mente humana. E a mente humana não é material geográfica. Nós estamos falando da alma. Você sabia que o seu cérebro não pensa? Você já sabia disso? Que você não é o seu cérebro? Vocês nunca pensaram nisso? Pois é, seu cérebro não pensa. Os antigos achavam que era o nosso estômago que pensava, ou o coração. Hoje a gente acha que é o cérebro. Um dia vocês me chamam aqui, eu venho falar sobre isso. Vou dar vontade, mas não dá tempo. Porém, o cérebro humano faz operações muito rápidas e saltos que não dependem de algo concreto, como esse movimento que eu estou fazendo. Então, o cérebro humano é capaz de fazer saltos lógicos ou, enfim, de pensamentos, e que, se não estiverem bem fundamentados, ou seja, se você não conhecer bem as causas, você vai fazer besteira. O que tem de errado em eu dizer, olha, o meu princípio é buscar a justiça social? Isso parece muito cristão e evangélico, mas é errado. Se você é cristão, você não deve ter como princípio buscar a justiça social. Nunca. Nunca. Por quê? Bom, primeiro porque Deus mandou. Se você ler o Evangelho de Jesus, pode ser o que for, pegue Mateus, por exemplo. Jesus termina lá, né, ele vai ascender aos céus, e aqui meio já quase subindo assim, ele fala, ide por todo mundo e buscai a justiça social. Foi isso que ele falou? Não. Ide por todo mundo e pregai a boa nova, o evangelion, a boa nova. Qual que é a boa nova? É aquela lá que foi anunciada lá no começo lá, por São João, entendeu? São João Batista, entendeu? O tempo está próximo, entendeu? E o reino de Deus vem aí, arrependam-se. É isso. Em síntese, é isso. Nós vamos buscar salvar almas, é isso que Jesus disse. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai, fazei discípulos, aliás, ensinai e fazei discípulos. 4 coisas. Está mandando fazer justiça social? Não. O que Jesus está dizendo? Aquilo que ele disse de outra maneira, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O que adianta você salvar uma alma, aliás, ganhar o mundo inteiro e perder uma alma? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que eu estou querendo dizer? O óbvio. Que a justiça social, como nós chamamos, primeiro, ela é inalcançável. Ela deve ser um ideal.
mas não um ideal que nós buscamos que pode ser realizado por mãos humanas. Porque a justiça completa, meu filho, sorry, só no paraíso. O que nós podemos é reduzir um pouco das chamadas desigualdades, que esse também é um termo meio errado, é aliviar o sofrimento das pessoas e dar condições para que elas façam sozinhas. É o máximo que nós podemos fazer. Filantropia e oportunidade. A igreja jamais acreditou nesta balela de justiça social em 2000 anos. No entanto, ela criou os hospitais, as universidades, os leprosários, as escolas, os mosteiros. Ela criou a Bíblia, botou versículo na Bíblia, botou capa na Bíblia e imprimiu a Bíblia. O Gutenberg era católico que criou a imprensa. E a primeira Bíblia impressa foi católica. Então, fez todas essas coisas. Inclusive hoje 70% dos portadores de vírus HIV são cuidados pela Igreja Católica. 70%. As santas casas. Gente, isso aqui poderia... Os cientistas, sei lá, Mendel, Galileu, como é o nome do Francis Bacon, né? Eu chamo Chico Toicinho. Todos católicos, especificamente. O Babbage, que descobriu... Babbage não, como é o nome dele? O Lamaitre, que descobriu o Big Bang, também um padre católico. E assim vai. Estas pessoas nunca precisaram acreditar que era preciso primeiro resolver o problema social para fazer as coisas. Por quê? Porque estas coisas boas que elas faziam era fruto da vida espiritual que elas viviam. Fruto da busca pela salvação das almas. Fruto da busca por amar a Deus de todo o teu coração, força e alma e entendimento. Puta vida, quantas vezes eu vejo gente adorando a Deus com o corpo, adorando a Deus com a sua alma e esquece do entendimento. Do grego ali significa logia, lógica, inteligência. Você estudar e tornar-se mais inteligente é você adorar a Deus. É um meio de você adorá-lo. Então, esta vida, vamos dizer, integral... Fingi que não ouvi. Essa vida integralmente nas mãos de Deus, em direção à salvação das almas, é uma vida que naturalmente vai fazer o bem. E quando você busca resolver os problemas sociais, o que você vai fazer? Você vai precisar, primeiro, identificar os problemas sociais. Se você não conhece bem a doutrina social da igreja, você vai usar outro método de análise da sociedade, que chama-se análise crítica, que é uma base de matriz de análise social criada pelos marxistas. Em questão de 5, 6 anos, você está na guerrilha, meu filho. Foi o que eles fizeram. Eles abandonaram aquele princípio de salvação de almas e trocaram pelo princípio da salvação, da justiça social. E se prostituíram intelectualmente. Só que se você não age como pensa, vai acabar pensando como age. E todos praticamente viraram comunistas. Tantos, tantos e tantos. E depois acabaram desembocando na fundação da Teologia da Libertação e do PT. O que é o PT, meus caros? O Partido dos Trabalhadores. Ele é uma junção de intelectuais ateus da USP, comunistas, com intelectuais da esquerda, da ala católica e protestante, com os homens do campo, vindos do MST, que é uma criação da CNBB, pela Pastoral da Terra, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com as comunidades eclesiais de base e com as ligas camponesas. Essa é a ala do campo, embaixo dos intelectuais. Do lado urbano você tem os sindicatos, em sua maioria do ABC paulista, todos eles esquerdizados por tipos como Frei Beto da Pastoral Operária, Dom Cláudio Rumes e tantos outros bispos comunistas, fora alguns movimentos sociais e outros comunistas mesmo da cidade. A junção do PT é esse triângulo, que é exatamente
o que Gramsci tinha identificado que deveria ser o novo bloco que iria guiar a revolução, que ele chamava de um novo bloco histórico: intelectual, homem do campo e homem urbano. O PT é isto. E o que é a teologia da libertação, no fim das contas? Ela não tem uma definição específica. Você pode falar mil horas sobre o seu processo teológico, mas ela não é um processo teológico. Ela é um movimento que busca utilizar a fé católica para fins revolucionários, não apenas marxistas, porque entra em tudo aquilo que o Cristóvão falou também, da questão do globalismo, nova ordem, etc., redução populacional e tal. Ok, termino nesse tempo aqui. Ela é uma busca por usar a igreja para fins revolucionários, não importa como e qual seja o objetivo. A busca é essa, e eles farão o que for preciso. Se for preciso, eles usarão batina, sobrepelis, barrete, vão fazer missa tridentina, vão cantar o credo em latim, meu filho, se for para te enganar. Porque eles não servem à verdade, eles servem à revolução. Marx dizia: o cérebro da revolução são os filósofos, o coração é o movimento proletariado. Da mesma maneira, o movimento revolucionário católico, ou protestante, não importa. Os teólogos são o cérebro e os movimentos pastorais, de ministérios, etc., são o coração que movem. Se a necessidade pastoral dos ministérios, etc., exigir uma mudança teológica, eles o farão. O PT já foi contra o aborto no começo dos anos 80. Depois ficou conveniente mudar. Eles eram contra o casamento gay. Hoje eles são a favor. Porque comunista não crê na verdade, meu filho. Ele crê na revolução. Portanto, eles vão inventar a balela que for para pegar você. E se o seu norte não for a salvação das almas, tudo pode mudar. Não negocie e não duvide da sua capacidade de ser mal. Adão caiu perfeito. Adão tinha sido criado pessoalmente pela mão de Deus e caiu. Não se presuma muito sábio ou imune. Não se presuma. Porque a soberba precede a queda. O orgulho, ensina a igreja, é o pecado inicial e mãe ou pai de todos os pecados. Cuidem-se, estudem, rezem, já entendi. Rezem, tenham calma. A política é importante? É fundamental. Mas sem esse trabalho aqui, e depois em pequenos grupos, com calma, com constância, com ordem, nós não teremos uma mudança de longo prazo. Vocês viram que foi posto aqui, eu não lembro já quem foi, meu Deus. Botou aquele jovem falando, de ideologia de gênero. Aquele rapaz falando ali. Nós vamos tomar crianças de vocês, não vai ser de uma vez, vai ser lento e sutil. Eles não têm pressa. Nós não podemos ter também. Nós vamos nos preocupar com o momento, com a eleição do Bolsonaro, senador e tal, escambau? Vamos. Vamos chutar o caiado para PQP? Vamos. Tudo bem. Mas nós temos que pensar lá na frente também. E daí? Chega 2026, a Laurinha não cresceu, e aí? Sabe quem é a Laurinha, né? A nossa futura imperatriz? A filha do Bolsonaro. Então não basta apenas seguir hábitos e tradições, voltando ao princípio. Nós temos que ser capazes de estudar as causas e o processo de construção das coisas. Isso, gente, não precisa ser... meu Deus, como é que vou ter que estudar 5 horas por dia? Não. Meia hora, 40 minutos, 1 hora por dia. Se você fizer isso todo dia, vocês não fazem ideia da mudança que acontece. Acorde um pouco mais cedo, durma um pouco mais tarde, faça na hora do almoço. Eu tenho que almoçar, faça jejum. Jejum intermitente, faz bem para o espírito e para o corpo. Por que você vai fazer? O negócio de comer 3 em 3 horas, eu fazia isso, fiquei uma baleia. Agora que eu parei de fazer, estou emagrecendo. Então, não come de 3 em 3 horas. Pelo amor de Deus. Você fica mais esperto, inclusive. O que foi falado da questão sexual aqui, de que ela bagunça a cabeça,
E o espírito, com a comida, é a mesma coisa. Os nossos prazeres sensoriais do tato, que é o palato e o tato, ensina São Tomás, influenciam o palato no intelecto e o sexo desordenado na adoração a Deus. Se você arrumar essas duas coisas, a sua vida espiritual e a sua vida intelectual vão melhorar. Ordene a sua alimentação e ordene-se sexualmente. Filme, já falei. Sim, só mais uma coisa sobre teologia da libertação. Muita gente acha que esse negócio acabou. Não acabou. Mas eu não sou católico, não sou protestante, eu sou espírita. Meu filho, você mora no Brasil. E se esses caras tomarem conta do cristianismo de novo, você vai para o paredão. Se você não for petista. Você mora no Brasil, não mora? Então, este é um problema seu também. É um problema seu se preocupar com isso. Preocupar-se com o comunismo é grave? Mas o Fidel Castro já dizia, a teologia da libertação é mais importante para a revolução na América Latina do que o marxismo. Fidel Castro entendeu isso. Espero que nós entendamos a importância desse problema. Falei do filme, falei do curso que vai vir, falei do livro. Sim. Só tem como inverter. Cadê o pessoal do vídeo? Aqui? É aqui? Tem como inverter, em vez de colocar aquele. Coloca o segundo vídeo da viagem. Eu quero. Gente, se nem perguntei se podia fazer isso, mas eu vou fazer um jabá. Pronto. Quem acompanhou minha viagem para Israel agora? Que eu tive? Teve algumas pessoas que vieram falar comigo aqui. Tá bom. É que o Instagram acabou com o meu alcance. Eu tive agora em março em Israel. E foi uma viagem maravilhosa. Foram 15 dias em Israel. E foi um negócio sensacional. Eu nunca tinha ido para lá. E aí o pessoal ficou louco que queria ir de novo. Então eu falei, agora eu vou divulgar também, quem quiser ir vai. Nós vamos agora dia 25 de novembro até 9 de dezembro, com 2 padres. E nós vamos fazer, só que dessa vez, Egito e Terra Santa. É sensacional. Quem tiver interessado depois, no meu grupo do Telegram ou nas minhas redes sociais, ou basta entrar depois no endereço lá da empresa, vai, e eu vou junto, obviamente. E é tipo tudo incluído, entendeu? Comida, passagem, estadia, ônibus, hotel, blá, blá, blá. E quem quiser conhecer Terra Santa e Egito, vai ser um negócio maravilhoso. Então, só queria mostrar para vocês o vídeo, para vocês terem uma noção. Foi um negócio muito, muito, muito incrível mesmo. Esse é o padre colombiano que foi com a gente. É o tanque de Bethesda. A gente faz a Via da Cruz carregando a cruz. Pensa num negócio lindo. Esse é o Monte das Oliveiras. É um pedaço da saída dele aqui. Deixa eu ver se tem... tem endereço alguém. Então tá bom. Vocês entrem na internet, quem quiser tiver interesse, nas minhas redes sociais eu sempre divulgo.
Eu divulguei porque muita gente está brava comigo porque ele não ficou sabendo da viagem. Então, gente, em suma, eu mudei tudo que eu ia falar, mas o recado, não deixei de dar o recado que eu tinha que dar. Ou seja, não subestime a sutileza das ideias e não superestime a sua capacidade de estar imune a elas. Se aqueles gênios católicos lá no início foram confundidos, por que nós não poderíamos ser? Não vamos presumir. Se Adão, como eu já disse e repito, perfeito, caiu, quem somos nós perto de Adão? Né? E perto de Eva? Se São Pedro foi capaz de negar o Cristo, que andou com ele 3 anos, viu Jesus fazer milagre, levantar morto, andar na água, multiplicar peixe, expulsar demônio, chegou na hora e falou, não sei quem é esse cara. Não presumo que você não pode virar um Judas, se enforcar e terminar mal depois. Existem 2 erros que um cristão pode cometer: o desespero de nunca ser salvo e a presunção de já estar salvo. A desperatio e a securitas. Desespero e a seguridade excessiva. Um causa a agonia e o outro causa a soberba. E o equilíbrio está sempre na medida do meio. Lembrem-se disso. E não se esqueça daquela palavra inicial que eu deixei para vocês sobre crescei-vos e multiplicai-vos. Busque, quando você deitar na cama hoje, você não beber demais, hoje ou amanhã, deite e busque pensar o que eu penso realmente, o que eu acredito de fato sobre a reprodução humana. E o que eu creio veio da onde? Onde que eu aprendi isso? Por que eu acredito nisso? Faz sentido? Um país que ceifa seus filhos ou os impede de nascer é um país amaldiçoado. Uma família que faz isso é uma família cujas bênçãos não são enviadas por Deus. Tomem cuidado. Para terminar, eu gostaria de deixar um vídeo curtinho de um homem que vocês conhecem. Pode passar, por gentileza? Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Contra el hombre. Isso ele falou na frente dos comunistas no México. Que solo pueden despertar en la experiencia de fe, experiencia de Cristo vivo, sí, de Cristo muerto, crucificado, Cristo resucitado. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Percebam a ênfase. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Está en fuego. É isso, já recomeçou. Obrigado. Pessoal, eu espero que a mensagem tenha sido como rapadura. Dura, mas doce.
eu fico muito feliz de ver a cara de alguns preocupados. Isso é um bom sinal. Jesus mandou a gente ser sal e luz, não mandou? O que acontece quando você joga sal numa ferida? Arde, mas cura. O Mar Morto, onde eu estive lá, que é o lugar mais salgado da Terra, tem 35% de sal. O mar normal que nós vamos é 3%. Os leprosos vão lá para nadar naquela água para curar. A pessoa que tem problema de pele, cura tudo aquele negócio de sal. Mas arde. Da mesma maneira, a luz. Se você tem algumas trevas na sua vida, um pouco de luz vai doer, só que vai fazer bem. Então, o meu objetivo era justamente incomodá-los um pouco e calibrar um pouco a percepção que vocês têm de vocês mesmos e estimulá-los a serem melhores, a não parar, a não confiar em você mesmo hoje. Tem uma coisa que eu sempre digo para a Glorinha, que é minha mulher, digo para ela, eu te amo hoje mais do que ontem. E da mesma maneira vocês têm que dizer, hoje eu quero ser melhor do que eu era ontem. Qual foi a última vez que você abriu um livro e leu para entender? Ou se leu um bom romance, que é crucial para o desenvolvimento da sua inteligência? Ou que você fez 2, 3 dias de jejum e oração, em que você comungou mesmo bem, ou que você foi no seu culto, na igreja evangélica, e não ficou prestando atenção na pessoa do lado, mas estava só você e Deus. Nós temos que levar as coisas a sério, porque o nosso hábito e a tradição de fazer as coisas às vezes gera indiferença, e não há nada pior do que a indiferença. Eu tenho um lema: melhor o sofrimento do que a indiferença. Melhor o sofrimento do que a indiferença. Eu espero assim, sei lá, daqui a um tempo voltar aqui e ver vocês voando mesmo, tomando conta da cidade, fazendo bullying nos comunistas, estudando pra caramba, abrindo livraria, promovendo teatro, sei lá, inventando o que fazer. Porque isto não pode parar aqui, pelo amor de Deus. Tanto o pessoal do que está participando, quanto os que estão organizando, isso não pode parar aqui. Esse primeiro congresso tem de ser o primeiro chute, mas a bola tem que continuar rolando no campo. Não parem, não retrocedam, não voltem para trás, não precipitem. E como disse São João Paulo II, não tenham medo, porque nós temos um Deus muito poderoso, que nos ama, que não nos poupa do sofrimento, mas que nos consola e que a gente sabe muito bem o prêmio que Ele tem dado para nós se formos fiéis a Ele. Muito obrigado. Nos chegou uma pergunta aqui, Bernardo. Os bispos da teologia da libertação desobedecem ao Papa com consciência? Seria uma afronta? Pode acontecer uma cisão na igreja? Quando a gente fala assim, desobedecem o Papa, tem que ser sempre uma figura de linguagem, porque a Igreja Católica não tem um Papa, ela tem 266. Então, nós nunca podemos falar, o Papa disse. Tudo que o Papa disser tem que estar em consonância e em harmonia com os 265 anteriores, ou quantos forem, né? Então, quando se fala em Papa, se fala, na verdade, em papado. Essa instituição dada por Cristo, para que a Igreja tenha um representante identificável na Terra. Eu posso dizer assim, os bispos, eu vou dizer assim, vou chutar aqui, mas mais ou menos uns 50% faz isso deliberado, porque querem mesmo. Mas o resto, gente, eu conheço tantos que apenas receberam um tipo de formação comunista e etc.,
que nunca receberam nada diferente, que era a água que eles bebiam. O cara, vou dizer o português bem claro, o cara comeu bosta a vida inteira achando que era, sei lá, pão com leite condensado. Né? Tá ok? Quando o cara come pão com leite condensado, ele fala, rapaz, como era ruim aquilo. Porque o ser humano naturalmente ama a verdade. E quando você apresenta a verdade a ele, se ele não for um canalha, como os outros 50%, ele vai amar aquilo. Eu tenho vários testemunhos, por exemplo, de padres ou até bispos. Né? Veio alguém me contar aqui também o pão. Pão, né? É o pão? É o pão me contou, né? É seu irmão? Irmão? O amigo, né? Que fez 7 anos de seminário, uma coisa assim, é isso? Seminário católico. E era comunista, militante do PT, etc e tal. Só que ele só tinha recebido aquela educação. Quando ele viu os vídeos, as explicações, os cursos, sei lá o que ele viu, meu, lá de Minas Gerais, ele entendeu a porcaria onde ele tinha se metido e saiu daquilo. Teve uma senhora uma vez, ai, Deus me ajuda a lembrar, Governador Valadares. Eu fui na casa dela a uma missa, porque estava na pandemia, então a gente ia para as catacumbas, né? Eu achei aquilo o máximo. Aí, o padre celebrou na mesa de jantar, tá? Foi muito bonito, antes do café da manhã. Aí ela veio conversar comigo, 86 anos, eu acho que era a idade dela. E ela me disse, Bernardo, eu, na época do Concílio Vaticano II, eu era freira. E aí chegou a notícia no convento de que tinha acabado as ordens monásticas, a gente podia largar o hábito, de que tinha acabado, que era oba-oba. Eu fiquei muito chocado, larguei o hábito, nunca mais virei católico, esqueci da igreja, me casei, tive filhos, e hoje eu tenho netos, etc. Foi em 2018 ou 2019, ela me disse, com, sei lá, daí então 83 por aí anos, isso, mais ou menos, que não sei por que alguém me sugeriu ou eu vi o seu canal do YouTube. E eu entendi que a igreja que eu tinha abandonado não era a igreja verdadeira. E ela depois voltou e ela descobriu que tinha pervertido a fé. E o Sr. John Henry Newman, que era anglicano e depois virou católico, foi canonizado agora, em outubro de 2019, dizia que as pessoas que odeiam a fé católica ou não gostam dela, é apenas porque elas odeiam e não gostam de uma imagem deturpada que fizeram dela. Eu pensava assim, quando protestante, até que eu fui estudar para conhecer e tentar provar que estava errado e me converti. Como a maioria que faz isso. Aí, é que nem aquela história daquele, como era o nome dele? Porra, me esqueci o nome do cara. Ele era um luterano que... Então, essa história é ótima. Não, já há muito tempo atrás, uns 200 anos atrás. Ele foi tentar escrever uma história... Foi escrever a história dos papas. Falou, vou escrever a história dos papas aqui, vocês vão ver porque eu vou provar que tudo isso aqui é mentira e papapá. Escreveu lá 30 e tantos volumes da história dos papas. Das Papstgeschichte, em alemão. E aí, no final, ele se converteu à igreja. Aí todo mundo falou, pô, mas como assim, cara? Só tem desgraça lá, traição, bandidagem, malandragem. Ele falou, a conclusão final que eu cheguei se esse negócio está em pé e ainda produz santo, é porque só pode ser de Deus. Só porque o Espírito Santo está ali, entendeu? Se não tiver, rapaz, eu ia acabar mesmo. E é verdade, porque o primeiro Papa já traiu Jesus. Jesus chamou ele de Satanás. Pô, é óbvio, né, que tem que ter o Espírito Santo nesse negócio. Mas para dizer, respondendo o fulano aqui, senão eu fico engatando história, parece o velho. Mais ou menos metade faz conscientemente, metade não faz conscientemente. E se isso vai gerar uma cisão na igreja, já gerou, só que ela não foi oficializada. E é bom que não seja, porque ainda dá tempo de conversão, entendeu? E a teologia da libertação tem uma coisa que é assim, ela não tem, vamos dizer assim, um partido, um grupo que se denomina, ela é toda orgânica, ela não tem cara, então é difícil você pegar. Porque o marxismo ele é isso, ele é dialético. Ele ao mesmo tempo aceita uma coisa aqui, não aceita lá, não faz questão nem de discutir, entendeu? Ele não dá para pegar. Por isso que as pessoas dizem, vamos condenar, vamos tornar ilegal o comunismo no Brasil. Isso aí não vai adiantar. Porque o comunismo tem 1000 caras. 1000 caras. Você nunca vai conseguir pela lei resolver o problema. Foi pela lei que ele entrou?
Não, né? Ele entrou por onde? Pela cultura. Então é ali que nós vamos resolver. E com exorcismo e cultura. Próxima. Que eu tenho a tese que se exorcizar aquele congresso, já é metade do problema resolvido. Entendeu? Cai metade e morre. Vai, diga. Qual o correspondente... Passar com um avião com água benta jogando assim. Tchá! Qual o correspondente da teologia da libertação no meio protestante? Missão Integral, Missão na Íntegra, Ariovaldo Ramos, Edne René Kivitz, Padilha, Yun Mussum, Caio Fábio não é mais dessa, era, depois saiu. Como é o nome dele? Porra. Hã? Quem? Presidente do Congresso, Pacheco? Ah, ele é da teologia da Missão Integral? Por isso que é um bunda. Ah, não, o Júlio Lancelotti é padre, a gente está falando da ala evangélica, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia, o primeiro livro no Brasil que se tentou misturar marketing com o cristianismo foi de um pastor presbiteriano chamado Richard Shaul. O Rubem Alves, que era presbiteriano pastor, foi quem criou o nome Teologia da Libertação e era amigo da turma comunista. O Rudolf Bultmann, um pastor luterano, foi quem contribuiu para tirar o milagre da Bíblia, esvaziar o conteúdo miraculoso da Bíblia. Kant, que era protestante, teve um problema nisso. Se vocês quiserem, eu dou a lista. Então, assim, o problema é comum nosso. Por isso que eu acho que a gente tem que se reunir para resolver essa treta. Vai. Bom, estamos vendo com frequência no mundo todo ataques e invasões terroristas e de vândalos às igrejas cristãs. Puta merda, é verdade. Como você vê o futuro para frente? Essa semana nós tivemos até um vereador que foi caçado por isso. Aonde? Aquele... Ah, tá, lá da minha cidade, da minha cidade natal, né? O Paulo Farias Freitas, sei lá. Renato, né? Acho que é Renato Farias Freitas. Como é que a gente soluciona isso? É muito simples. O pessoal do ProArmas... Por que não? Alguém veio me perguntar, que anel é esse? É de sociedade secreta? Não. Eu comprei em Jerusalém, que é o anel que os templários usavam. Digo, gente, espada hoje em dia não rola mais. Talvez na sua casa, né? Dá uma de lado, assim, mas eu prefiro uma 12, lá no meu sítiozinho lá. Que você dá na porta, atravessa a porta e o cara. E pode ser de longe, não dá para mirar muito bem, leva embora. Primeiro, porte e posse. Se não der para tirar o porte, pelo menos a posse. Né? Depois o pessoal do ProArmas explica como é que funciona. Primeiro, armas. Depois, nós precisamos que os homens sejam mais piedosos. Fé cristã é coisa de mulherzinha? Mas é coisa de macho também. E quem tem que liderar são os homens. Jesus não fez apóstolas, fez apóstolos. Então, os homens têm que tomar a frente. Os homens rezam pouco, têm vergonha. Acho que rezar terça é coisa de carola. Acho que ser consagrado a Maria é coisa de mocinha. Acha que ficar de joelho é sinal de submissão. Você sabe como que os cruzados venceram os muçulmanos? Rezando o rosário. Depois eles cortaram cabeças. Para a glória de Deus. Verdade, ué. Senão vocês estariam tudo de burca aqui. A fé cristã é uma fé de homens e mulheres. Primeira coisa. Então, quer dizer, segunda, armas, homens e homens fortes. Que saibam bater, que saibam lutar, que saibam agredir. Porque só um homem forte é temido. Por que as pessoas não invadem os Estados Unidos? Simples. Foi dito aqui, né? No começo, pelo Jorge. Porque você entra lá, meu filho... Entendeu? Tem mais gente com arma do que o exército. O Brasil, graças a Deus, hoje tem mais caques do que militares. Graças a Deus. E se deixar, vai ter mais ainda. Tem que ter 6, 7, 8 milhões, só tem 500 mil. É pouco. É muito pouco. Para um país de 220 milhões, muito pouco. Então nós precisamos de muitas armas.
e homens fortes. Qual foi a última vez, assim, sei lá, você já trocou soco na sua vida? Já teve esse prazer? Bater em alguém que merecia? É muito bom. Meu, dá um safanão, rapaz. Encher a mão. Quando era moleque lá em Londrina, a gente gostava muito de ir na fazenda de um amigo meu e brigar de porrada. A gente curtia o dia inteiro, corria, brincava, cavalo, aquela coisa. Até depois a gente se reunia numa sala e ficava só nós na fazenda dele, lá em Jataizinho. Oi? Com o estilingue também, mas o objetivo era bater no cara tanto até ele pedir chega. Como você quiser, só não valia no saco, né? Porque ali é sacrossanto. O resto, na cara, onde ia, era muito legal isso. Os meninos hoje não são poupados. Depois vem o negócio de ideologia de gênero, viu? Tem que saber bater e saber apanhar. Saber apanhar é o segredo do rock, saber bater é o segredo do Chuck Norris. Então a gente tem que ter o Rock Norris, ou o Chuck Balboa. Sabe o pessoal da tradição Família e Propriedade? O pessoal da TFP, do Plínio Corrêa de Oliveira? Na época da guerrilha dos anos 60, todo mundo que entrava no TFP tinha que fazer karatê. Para quê? Para bater em comunista. Para defender as mulheres. Eu vi lá na igreja do Rosário dos Pretos, lá em Curitiba, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em Curitiba, quando entraram, eu conheço bem aquela região, nasci lá, morei lá. Eles foram lá por quê? Porque só tinha pessoa de idade, mulher e pronto. Vi lá em Los Angeles, aquelas abortistas endemoniadas tentaram invadir uma igreja. O que aconteceu? Uns xireque assim na frente, rezando o terço em latim com a imagem de Nossa Senhora do Guadalupe ali. Pergunta se entrou. Não entra, filho. Não entra. Então nós temos que ter pessoas fortes, capazes de defender a fé. Dar a vida, saber dar porrada, para até você defender sua família. Pronto. Exatamente. Pois é. Lá no final do século, da década de 20, no México, um governo que era antimonárquico, anticatólico e um governo maçônico tentou destruir um grupo de cristãos lá que não queriam aceitar aquele governo. O contexto histórico é bem mais complicado, a gente está sem tempo, já estou enrolando demais. Só que um grupo de cristãos resolveu resistir de católicos. Meu filho, eles deram um trabalho para aqueles comunistas, viu, e maçônicos. Mas deram muito trabalho. Eles davam porrada, os padres, todo mundo. Dando uma maravilha. Só mais uma história e eu termino. Esse é ótimo. O Júlio Verne, que escreveu lá Meu Lego Submarino, Viagem ao Centro da Terra, aquela coisa maravilhosa toda, escreveu um livrinho também maravilhoso, que foi escondido por 150 anos, chamado O Conde de Chantelaine. Foi publicado agora pelo Centro Dom Bosco, por minha orientação. Esse livro, do Conde de Chantelaine, escrito pelo Júlio Verne, conta a história de um pedaço da Revolução Francesa, a partir de 1793, quando a Revolução Francesa começou a oprimir a Igreja Católica, matar padre, estuprar freira, enforcar padre e etc., e fazer toda aquela perseguição. E eles pediram, os revolucionários franceses, que... Deixa eu terminar essa história bem rapidinho. Que o credo virasse funcionário público. E a França inteira aceitou, menos o lado da Bretanha, que ficava lá do Mar do Oeste. A região de que São Luís Maria de Grião de Montfort tinha evangelizado. E aqueles católicos resistiram. Resistiram tão bravamente sob o símbolo do Sagrado Coração de Jesus, que até os protestantes se juntaram a eles, e eles iam cantando músicas católicas, com o hino do Sagrado Coração, cantando o Rosário, e eles resistiram por 2 anos e 1 ano e meio, um exército de, 200 mil homens. E depois os generais franceses mandaram matá-los, e eles mataram todos os vendeianos. E aí tem um caso, que essa região chama-se Vendéia, tem um caso de um dos capitães lá, que ele pega um traidor, e ele vai matá-lo, um traidor da pró-revolução. E a hora que ele vai matá-lo, ele joga o cara do chão e vai enfiar no peito. Então ele fala, não posso te matar assim, eu tenho que te matar de modo católico.
Aí, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, eu vou descobrir como é que faz isso. Daí ele falou assim, você, revolucionário, boina azul, boina vermelha, você já se confessou? Não. Então espera aí. Daí ele pega o cara, vai com a faca aqui assim, encontra um padre. Padre, confessa ele. Não, não vou confessar, confessa, senão eu te mato também. Aí o padre, não, tá bom. Aí confessou, fala pagão, fala os seus pecados. Aí o cara confessou tudo. E daí ele falou, agora eu posso te matar. Isso aconteceu. Então, horário estourado. Eu sou um homem bomba. Né? Gente, obrigado. Desculpa aí, falei demais. Muito bem. Agradecemos a palestra, a participação do Bernardo. Haviam chegado mais várias perguntas, o povo já estava brigando comigo no Instagram, porque queria que veiculasse a pergunta, e já tinha outro grupo brigando, porque já tinha estourado o tempo. E aí eu olhei em dúvida, mas a gente vai em frente, vai dar tudo certo. Aí agora nós vamos encaminhar as demais perguntas todas para o Bernardo, e provavelmente de maneira muito gentil ele vai também procurar responder, acredito eu. Já vou pedindo que não fiquem grilados comigo, por gentileza.